neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que nunca sonhei, palácios, riquezas e glória eu bem sei, e belo e feliz o lar que eu ganhei. Eu sou de Jesus, eu sou filho do Rei. Vou morar no céu, eternamente. Eu sou muito rico. Sou filho do O mundo não tem riqueza maior, prazeres humanos eu já desprezei, o gozo real só Deus pode dar. Eu sou de Jesus, eu sou filho do Rei. Vou morar lá no céu, eternamente. Eu sou muito rico. Sou filho do
Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ouvintes, não há uma época, um tempo em que nós precisamos de tanta ajuda como nesta época. Aos Hebreus capítulo 4, versículo 16, está escrito o que temos citado nesse instante. Mas é necessário que haja confiança para entrarmos até o trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. A misericórdia de Deus é justamente a revelação de si mesmo ao homem. O homem que não tem a revelação de Deus, do que é Deus, ele não pode de maneira alguma usufruir da misericórdia de Deus naquele devido tempo. O homem que não teve a revelação de Deus no tempo de Lutero não usufruiu da salvação naquele dia. Lutero não era o Salvador, mas ele trazia a mensagem que salvava. E somente por revelação divina o homem podia receber a mensagem de Lutero como a salvação do dia, como a misericórdia do dia, e precisava muita confiança para chegar ao trono da graça, chegar àquela fé que Lutero pregou. A mesma coisa acontecendo no tempo de Wesley, os dons espirituais e, por último agora, a vida vivida, o próprio Filho manifestado em nós. Então, se Deus não der a revelação de si mesmo ao homem, ele fica sempre para trás. E conforme nós temos meditado, o novo nascimento é como um parto. Água, sangue e vida. É necessário que Deus revele-se a si mesmo a você. Isso não é para quem quer, não é para quem corre, não é para quem estuda, é para quem Ele chama. Ele chamou a Pedro e revelou-se a si mesmo a Pedro. Não tu revelou a carne nem o sangue, mas sim meu Pai que estás nos céus. Antes de tudo, antes de sermos batizados com o Espírito Santo da maneira original, genuína nesta era, nós temos de saber o que é o Espírito Santo e para que foi dado o Espírito Santo e como receber o Espírito Santo. Você pergunta, então, Lutero não teve o Espírito Santo? Sim, perfeitamente. Um parto da palavra que havia sido enterrada durante as outras eras, Lutero trazia justificação pela fé. E isso só podia ser pelo Espírito Santo. Ele adormeceu com aqueles eleitos do dia, e logo o restante se denominou em torno de Lutero. Agora veja, Lutero estava na era da carroça. Naturalmente, os homens não querem ficar com a carroça. Eles querem o avião a jato. Mas espiritualmente eles querem ficar com a mensagem de Lutero só. Isso não deveria ser assim, porque ali foi um nascimento, foi a primeira etapa do parto. E já pensou se você que está me ouvindo ficasse apenas na primeira etapa do parto? O que aconteceria? Você teria morrido. Isto é certo. Logo, o nascimento continuou.
passou para a era do sangue, para a etapa do sangue, da santificação com John Wesley, os metodistas. Isso já era do automóvel, saiu da carroça e veio para o automóvel. O natural explicando o espiritual. Por que eles não ficaram com a carroça? Eles não querem carroça hoje mais. Isso é obsoleto. Já pensou você viajar em 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros de carroça? Ninguém quer isso. Mesmo de automóvel. Ir lá na América, em outro país de automóvel. Mas isso foi a era de Wesley. Não fiquemos parados lá. Logo se denominaram, e temos aí os metodistas, querendo viver somente aquilo. Eles não quiseram sair do automóvel. Bom, por último tivemos os pentecostais. A era pentecostal, os dons espirituais sendo restaurados na igreja pelo próprio Espírito Santo. E o que isso significa? É voando de avião. Oh, que maravilha! Vendo as carroças lá embaixo, vendo os automóveis lá embaixo. Estamos ricos, não é? Por isso os pentecostais se jactanciam, porque eles estão vendo a coisa lá embaixo. Estão numa boa altura, galgaram uma boa posição e tornaram-se laodiceianos. Rico sou, de nada tenho falta. Mas Deus ainda tinha mais. Deus tinha uma nave para sair da órbita da Terra, que faz muito mais do que o avião. Mas só quem vai naquela nave é astronauta. Não é todo mundo, não é qualquer piloto. É necessário que seja um piloto, na verdade. Possa saber dirigir automóvel e até conduzir uma carroça. Mas não é qualquer um que entra numa nave espacial. É um astronauta. Não é qualquer um que pode entrar nesse espaço, nessa era espacial, nessa nave que nos levará fora da órbita da Terra, fora dos costumes mundanos. Isso é que é o novo nascimento agora. Crer na justificação pela fé no dia de Lutero era o batismo do Espírito Santo. E viver aquilo. O batismo no Espírito Santo, na época de Wesley, era de fato a santificação. O Espírito não exigia mais do que aquilo. A quem mais é dado, mais é exigido. E na era pentecostal, chegamos a crer que o sinal era língua estranha. E você pergunta, e eu que falei línguas? Ou tenho que falar línguas para ser batizado? Bom, isto pode acontecer e pode não acontecer. Mas a evidência não é esta mais. A evidência é que você sai fora da órbita mundana, natural, de interpretar a Deus. O próprio Lutero creu em 3 pessoas distintas. Realizou batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo sem usar o nome. Wesley também. Os pentecostais também. Mas querem ficar ali? Então fiquem. Veja a saída de Israel lá do Egito. Quem quisesse ficar lá à margem do Mar Vermelho, batendo o tambor lá e o pandeiro com Miriam, ficaria, mas a nuvem que cobria de dia fazendo sombra e de noite iluminando, já estava lá adiante. Quem quisesse ficar, que ficasse, com a experiência de ontem. Você deve buscar a experiência de hoje. Para começar, se você souber, por divina revelação, o que é o Espírito Santo, você não o taxará de terceira pessoa. Se você tiver uma revelação da divindade de Jesus Cristo, você não o chamará de segunda pessoa. Não, não.
você compreenderá de uma maneira revelada que ninguém pode ter o Pai sem ter o Filho, e que ninguém pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo, e vice-versa. Ninguém pode ter o Espírito Santo sem ter o Filho, e ninguém pode ter o Filho sem ter o Pai, e ter o Pai sem ter o Filho. Mas como isto viraria uma confusão? Esta mulher que não entende nada de um parto, de genética, seja o que for, se você tentasse explicar para ela isto aí de uma maneira técnica, isso para ela seria uma confusão. Mas aqui está, não uma confusão. Você não pode ter o Pai sem ter o Filho. Você não pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo. Você não pode ter o Espírito Santo sem ter o Filho. Você não pode ter o Filho sem ter o Pai. Porque os três concordam num. Eu e o Pai somos um. Você não pode ter três pessoas em você. E o Espírito Santo é a pessoa de Jesus Cristo em você, dando a personalidade de Cristo à igreja, o caráter de Cristo se manifestando através de você. É para isso que foi dado o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo, o Espírito Santo é o próprio Deus. É o Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer, não pode receber porque não o conhece. O Espírito Santo é o próprio Deus em você, reinando, intercedendo, iluminando, Pai, Filho, Espírito Santo em você, sobre você, com você, em você. Isto é que é Deus. Isto é que é o Espírito Santo. Esta é que é a Trindade de Deus. Não três pessoas distintas. Um velho, um pai mais velho, um filho que foi gerado desde antes da fundação. Naturalmente essa mãe estava lá também, em um ato qualquer. Não, isso é a heresia. Essa é que é a heresia. Esse é que é o mistério da iniquidade, que no fim seria revelado. Satanás seria desmascarado. Mas você tem que ter confiança para chegar a esse trono de graça agora e receber esta misericórdia, porque caso contrário nós vamos ficar aí como um corvo, injetando penas de pomba e dizendo que somos pomba, dizendo que somos cristãos. Tem que haver um novo nascimento. E o novo nascimento é uma revelação de Deus a você. O novo nascimento é uma revelação de Jesus Cristo a você. O novo nascimento é uma revelação do Espírito Santo a você. O novo nascimento é justificação pela fé, é santificação, é o batismo do Espírito Santo. As três etapas da vida cristã se cumprindo em você. Arrependido dos seus pecados, de suas mentiras, de suas cobiças, de seus desejos de ser cobiçada, de suas vestes manchadas da carne, de suas vestes imundas, indecorosas, que só inspiram concupiscência, desejos da carne. O Espírito Santo transformando de dentro para fora, não com uma imposição de uma igreja, de uma doutrina, de um espírito religioso que diz que você não pode fazer isto, nem aquilo outro, embora isso tenha muita aparência de piedade, mas não passa de religiosidade, não passa de espírito religioso. Mesmo uma coisa correta, sendo exigida por um espírito religioso, aquilo é uma perversão. Aquilo não conduz ninguém aos céus. É o Espírito Santo, individualmente em cada pessoa. Uma senhora disse: esse problema de salvação é com o meu sacerdote. O problema da minha salvação é com o sacerdote da minha igreja. A igreja não salva ninguém. Não existe nenhuma igreja santa.
nem um povo santo, nem ninguém, nenhum santo homem, nem coisa alguma. Tudo isso é arte do diabo para enganar o povo. O que é santo é o Espírito Santo que está em você. Esse que é santo. Agora, ele não pode de maneira alguma permanecer em você sem que antes de tudo você esteja disposta a concordar com toda a palavra de Deus. Porque a espada do Espírito é a palavra de Deus. Ele nos dá a natureza do cordeiro. E se você quiser rolar ali na lama, ele não vai com você. Por isso ele só pode descer sobre um cordeiro. Tu és meu filho amado em quem tenho o prazer de habitar. Ele não desceria sobre um porco, porque um porco logo queria ir para a lama, para o espojadouro da lama. Ele não desceria sobre um cão, porque o cão tem uma natureza má, perversa, de buscar o que ele vomita ali atrás. Ele teria que vir sobre um cordeiro, porque o cordeiro se esquiva da lama, não tem vômito a buscar lá atrás. Eu estou usando linguagem bíblica e quem sabe a Bíblia, nesse sentido, já sabe que eu estou usando um provérbio que São Pedro usou. A porca lavada voltou ao espojadouro da lama. Você não viu essa igreja que ontem excluía um homem por desabotoar o colarinho e a manga da camisa? Veja o estado dela hoje. Tudo era um espírito religioso operando ali, vomitando coisas, e tem todos voltado a seus próprios vômitos. Mas o Espírito de Deus está agora fazendo algum contato com alguma natureza que combine com a natureza de Deus. Pela palavra que você ouve, você fica sabendo se aquilo é de Deus ou não. E se você deseja agora, uma vez que você saiba que o Espírito Santo é Deus, é a pessoa de Cristo em você, e que ele foi dado para quê? Para lhe tirar do inferno, do mundo, do engano religioso. E como recebê-lo? É você concordar com toda a palavra de Deus. Não é gritar, não é pular, não é enrolar a língua e depois estar ali no velho moinho do mundo. Nada disto. É você concordar com toda a palavra. Essa é a condição como receber o Espírito Santo. Deus os abençoe, ouvintes, nesta grande graça e misericórdia. Tenham confiança em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio. E este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernaculodafebrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos, tabernaculodafebrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer.
neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, Já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Jesus, companheiro. Na estrada da vida, de estranhos mistérios, fiel companheiro é Cristo Senhor, presente constante ao longo da estrada. Jesus companheiro me anima com amor. Não estou sozinho, eu tenho um amigo em meio aos perigos. Presente ele está, não me desampara em meio à jornada. Jesus companheiro comigo estará. O bom companheiro é aquele que ajuda na eterna conquista da vida real. Jesus é este amigo de doce bondade que deu à minha alma o gozo eternal. Não estou sozinho, eu tenho um amigo em meio aos perigos. Presente ele está, não me desampara em meio à jornada. Jesus companheiro comigo estará.
ouvintes, da gente sempre meditar é aquilo que é realidade. Ocupar a mente com castelos na areia é o tempo mais perdido que a pessoa pode ter aqui na Terra. É ilusão, é miragem. Nós devemos ocupar a nossa mente com coisas reais. São Paulo disse: se é que já ressuscitastes com Cristo, então pensai nas coisas que são de cima, e não das que são da terra. Ele fala isso na sua carta aos Colossenses, capítulo 3. Em outras palavras, ele está dizendo: pensai no que é concreto, no que não passa nunca, ao invés de estar pensando, isto é, amarrado, envolvido somente com o que é efêmero, passageiro. Pensai, comprometei-vos com aquilo que é eterno, que não se passa. Jesus disse: ajuntai tesouro nos céus, onde a traça não rói, o ladrão não pode penetrar. Então, nós temos diante de nós já uma meditação que nos edifica, não? A síntese é esta: pensarmos em coisas reais, verdadeiras. A única coisa que é real e verdadeira é aquilo que Deus tem prometido. Não devemos esperar num céu segundo as propostas humanas, segundo os pareceres humanos, porque o céu é o melhor lugar que se pode existir, que se possa pensar na verdade. Mas o caminho para os céus não convida quem quer que seja a ir para os céus, porque é um caminho estreito, espinhoso, sem aparência, sem beleza. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O profeta disse que não havia nele formosura alguma para que alguém o desejasse. Estreita é a porta, espinhoso é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que encontram esta porta. Porém, larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à condenação, ao inferno, e muitos são os que encontram esta porta e entram por ela. Jesus disse isso em São Mateus capítulo 7. Pois bem, então, o caminho para os céus não convida ninguém. Ele não desperta cobiça, ele não desperta interesse, porque o amor tudo sofre, tudo espera. O amor não tem ambição. O amor não se oferece através de beleza, através de provocação. 1 Coríntios 13. E este amor é o próprio Cristo. O mundo dificilmente acertaria este caminho. Mas há uns poucos que têm acertado durante as eras, durante os tempos que Deus tem concedido à humanidade. Jesus disse: poucos são aqueles que encontram e entram por esta porta. Então o caminho para o céu é feio, não é convidativo, é espinhoso. O caminho para o inferno, para a perdição, é bonito, é belo, é largo, espaçoso, com toda a liberdade para o homem e para a mulher.
Como poderíamos nós encontrar este caminho e trilhá-lo com segurança? Só se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habitar em nós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito, que em vós habita, disse São Paulo, aos Romanos capítulo 8, verso 11. O mistério tríplice de Deus é Deus em Cristo em primeiro lugar. Deus em Cristo fez de Cristo o quê? Fez dele Deus. Deus em Cristo fez de Cristo o Filho de Deus. O ungido do Senhor fez dele Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Logo, em segundo lugar, vem Deus na igreja, Cristo na igreja. Fará dela o quê? Fará da igreja o seu corpo. Então, Filho de Deus, Deus, portanto, corpo de Cristo, é a igreja que dos mortos foi ressuscitada como Jesus. Foi ressuscitada dentre os mortos. Isto é uma linguagem que deve ser entendida espiritualmente. O corpo de Cristo foi levantado dentre os mortos. A igreja de Jesus é tirada dentre os mortos. Paulo disse que em outro tempo estávamos mortos nos delitos e nos pecados. E quando esse Espírito que trouxe Jesus dos mortos nos vivifica, então aí está uma ressurreição espiritual. Aí está o novo nascimento, quando as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Agora então você pode preferir, agora você vai preferir, por escolha do seu coração, por desejo da sua alma, o caminho espinhoso. Vai preferir a porta estreita, porque aquele que é vivificado pelo Espírito Santo enxerga além do curso desta vida. Enxerga além do curso deste caminho. Enxerga o final dele, porque o poder vivificador do Espírito Santo nos mostra além deste curso desta vida. Paulo disse, sendo um homem vivificado pelo Espírito Santo, ele disse, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aos Romanos capítulo 8, verso 18. Vale a pena isso ser repetido, não? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo que o poder vivificador do Espírito Santo mostrou, abriu seus olhos, tirou-lhes as escamas, para que ele pudesse enxergar além das aflições, além do curso desta vida, além dos jejuns, além dos açoites, além das cadeias, além da fome, da nudez, do perigo nos mares, além do perigo entre falsos irmãos. Paulo enxergava o fim do caminho a ponto de dizer que estava em aperto,
que não sabia se partia ou se ficava com os irmãos, porque ele disse: estar com Cristo é muito melhor. Isto é enxergar além do curso desta vida, além deste caminho de aflições. Mas quem faz isto é o poder vivificador do Espírito Santo. Vivificar. Esta palavra quer dizer trazer dos mortos à vida. Vivificar uma coisa que estava morta. Trazer à vida uma coisa que estava morta. Isto é vivificar. O Espírito Santo vivifica o poder da ressurreição no coração do crente, e ele se assenta sobre este poder, como Rebeca assentou-se sobre o poder do camelo, que a transportou para o encontro do seu noivo. Eu não sei como foi o curso do caminho. Eu não sei se ela sofreu calor do deserto. Naturalmente sofreu. Ela deve ter enfrentado alguma tempestade de areia e qualquer outra dificuldade. Mas a sua decisão foi: além desse deserto, além deste curso, encontrar-me-ei com meu noivo, com aquele que me sustentará nos seus braços, que me dará o seu nome, que fará de mim sua esposa. Oh, ouvintes, isto não é apenas um conhecimento literário, teológico, religioso. Isso deve ser uma experiência experimentada. É certo que Deus não pode vivificar aqueles que, tendo comichão nos ouvidos, amontoaram doutores para si conforme suas próprias concupiscências. Mas a estes que clamam de dia e de noite pela revelação da salvação nesses dias de uma era moribunda, confusa e desastrada pelo espírito do engano religioso, ou pelo engano do espírito religioso. Sim, a estes que clamam e esperam como Simeão esperou até que seus olhos pudessem ver a salvação. A estes Deus está obrigado a vivificar, a mostrar além do curso do caminho, a enxergar como águia enxerga, a enxergar como um profeta. João, o revelador do Apocalipse, foi cheio do poder vivificador do Espírito Santo. E quando ele se encheu deste poder vivificador, depois de cair como morto aos pés de Jesus, ao ver a sua sétupla glória, então o que aconteceu? Ele se pôs de pé, pela própria força, pelo próprio poder de Jesus Cristo, e viu o fim desde o princípio. Ele pôde contemplar a Santa Jerusalém, de jaspe luzente. Ele pôde contemplar a vitória dos mártires. Ele pôde contemplar a vitória de todos aqueles que não usaram suas próprias armas, como Davi, mas venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho de sua palavra. Isaías, no Velho Testamento, foi cheio do poder vivificador, a ponto de ver, centenas e centenas de anos adiante. Isso é que faz o poder vivificador. Ver uma virgem conceber, dar à luz um filho, cujo nome é maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro, pai da eternidade, Deus forte. Ele não viu segunda pessoa,
terceira pessoa, ele viu o Pai da eternidade em Jesus, ele viu Deus forte em Jesus. E são olhos de profeta, olhos de águias, olhos vivificados pelo poder vivificador do Espírito Santo. Ele viu 700 anos adiante uma virgem conceber, dar à luz um filho, e este filho crescer, realizar as obras do Pai, depois ser rejeitado por aqueles que tinham seus olhos vedados pela tradição religiosa. Ele viu no seu capítulo 53, este filho sendo um homem de trabalhos, um homem de dores, indesejável. A quem? A Maria Madalena? Não. As damas excelentes de então, ele era indesejável. Indesejável é Caifás, a Anás, aos líderes religiosos, mas desejável a um ladrão sedento de perdão, de salvação, desejável a um cego que mendigava, desejado pelo coxo aleijado que nunca tinha podido andar, desejado das nações, mas por quem? Todas as nações desejam Deus. Todas as nações desejam Deus, mas na forma que elas compreendem Deus. Eles não desejaram Deus na forma que ele se manifestou. Mas Isaías viu tudo isto, o viu crucificado, levando sobre si as nossas transgressões, carregando sobre si as nossas dores, viu as pisaduras no seu corpo, viu a Jesus caminhando como ovelha muda para o matadouro, o que fez o poder vivificador do Espírito Santo a Isaías 700 anos antes, viu o milênio. Isaías escreveu a Bíblia toda, ele escreveu desde o princípio até o fim, vendo o passado, o presente e o futuro. Isso é que faz o poder vivificador, isso é que enche o coração de uma jovem, de um jovem, de uma mulher, de um homem, e por isso não troca o que está enxergando lá adiante pelo presente. Moisés não trocou, o presente é que ele seria um faraó, mas o futuro é que ele seria uma múmia apenas. Se ele não tivesse escolhido sofrer com o povo de Deus no deserto, escolha pelo poder vivificador do Espírito Santo. O presente lhe oferecia um título de faraó, poder terreno, mas o futuro era uma múmia apenas. Mas o que ele escolheu no presente foi sofrimento, foi uma porta estreita, foi um caminho espinhoso. Mas o futuro, ser uma múmia? Não. Aleluias! Ele pôde ser visto no Monte da Transfiguração. Você um dia será visto pelo mundo, na Transfiguração, no grande monte do Senhor. Um dia Deus revelará sua esposa ao mundo, para julgar o mundo. 1 Coríntios capítulo 6. Deus vos abençoe, Deus vos vivifique com esse poder vivificador do Espírito Santo, para que cada um possa enxergar além do sofrimento, das aflições, do curso deste caminho estreito e espinhoso, glória eterna, vida eterna, gozo eterno, em nome de Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos,
o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso de ti, ó Senhor, quando a morte ao meu lado chegar. Eu preciso da tua presença pra minha fronte elevar e alegrar. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso sentir teu amor quando o mundo me abandonar. Ao teu lado as angústias desfazem, se bem perto de ti para sempre eu ficar. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso de ti, ó Jesus, és o amigo na tribulação. Em tuas mãos eu deponho o meu ser, os meus dias, meus passos e o meu coração. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei.
tormento é alma sem paz. É como um perdido nas ondas revoltas de um furioso mar. O homem sem Deus é alma insegura que não se refaz, como a folha murcha que caiu no ramo e não pode voltar. O homem sem Deus é alma em tristeza, caminhando sozinho. Embora lutando, sempre é derrotado, não vence jamais. É um barco sem leme, perdido sem rumo, bem longe do cais. Mas quando esse homem olhar para Jesus e compreender que Cristo é o caminho de paz, segurança e que alegra ao viver, então passará a ter alegria nos caminhos seus, porque viverá uma vida de paz nos braços de Deus, porque viverá uma vida de paz nos braços de Deus.